Você lembra? Você lembra? Shalom, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, estão me ouvindo bem? Aleluia, estão me ouvindo bem? O som tá bom? Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Traga a memória hoje, aleluia. Tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Porque você vai viver milagre mais uma vez. Não importa quanto tempo você está esperando o teu milagre. Creia que você vai viver mais uma vez. Oh, aleluia. Pai do Senhor, irmão Robson, irmão Josi. Aleluia. Irmã Thaís. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, rabassurianda, labassurianda, ramanaia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Traz a memória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Para você que está chegando agora, nesse momento, vamos fazer uma live de palavra, de ensinamento. E logo após eu estarei orando por libertação. Você que precisa de uma cura, você que precisa de um milagre, já compartilha com alguém que está precisando, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Você que já está na live, pega a tua Bíblia e abre a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Aleluia. Versículo 9 em diante. Hoje vamos falar sobre batalha espiritual. 7 sinais que você está passando por batalha espiritual. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, nós passamos por batalha. Nós passamos por algumas lutas, algumas dificuldades. Tem algumas batalhas que nós passamos que parece que elas nunca vão terminar. E ela acaba nos esgotando, nos esmorecendo, trazendo desânimo. Tem algumas batalhas que são o Senhor que permite. E tem outras que vêm do inferno para tentar nos parar. Hoje você vai identificar se você está passando por uma batalha espiritual. E o que ela gera em você, o que ela faz com que você fica sentindo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O texto diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 9 em diante, que vai ser o texto base da nossa live. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó teme? Tu não deixa que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz. E no país inteiro ele é um homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem,
faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Vamos orar, povo de Deus, apresentando essa live nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, na autoridade daquele que vive e reina, nosso querido amado Jesus Cristo, eu quero entregar, meu Deus, essa live, Pai, entregar a todos aqueles, Pai, que se faz presente e aqueles que ainda irá entrar, Pai, irá ver, Pai, essa live depois. Eu te peço que a tua unção, o teu poder, a tua graça, venha visitar, Senhor, cada vida. Desde já o Senhor vai tocando do alto da cabeça, a planta dos pés. Visita essa família, visita essa casa, e aonde tiver um demônio alojado, oprimindo, trazendo desânimo, tristeza, trazendo canseiro, impedindo, meu Deus, essa vida, Pai, de ouvir a tua voz, já vai perdendo as forças pelo poder que é no nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor envie teus anjos, Pai, venha fazer um muro de fogo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Querido Espírito Santo, me usa como instrumento para falar com o teu povo, para falar com essa ovelha que precisa de cura, precisa de libertação, que está sendo oprimida por Satanás. No nome santo do Senhor Jesus, que tudo aquilo que for falado aqui, Senhor, será para a tua glória e para o teu louvor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer que se tem um homem que passou por batalha espiritual, foi o servo Jó. Mas o que é uma batalha espiritual? O que significa que eu e você está passando por uma batalha espiritual? Muitas vezes Deus ele vai permitir que nós passamos por esse tipo de situação. Batalha espiritual nada mais é que uma guerra, um ataque muitas vezes vindo do inferno contra a nossa vida, contra a nossa família, contra áreas da nossa vida que esse ataque tem o poder de nos paralisar. Esse ataque muitas vezes tem o poder de nos desanimar. Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma batalha espiritual, a tendência que uma pessoa ela tem é parar, é desistir, é desanimar se ela não se posicionar no mundo espiritual. A palavra de Deus vai dizer que o servo Jó, ele era um homem temente a Deus e tudo aquilo que ele fazia era correto aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que ele tinha tanto medo de pecar, de errar o alvo, que quando os teus filhos iam fazer uma festa, Jó ele já fazia sacrifício. Mesmo antes de saber se os seus filhos eles iam fazer alguma coisa errada, Jó ele já ia e fazia o sacrifício, porque ele tinha medo de desagradar o Senhor. Mas mesmo assim, mesmo Jó sendo certo, mesmo Jó fazendo tudo que era correto, a palavra de Deus vai dizer que Jó ele vai passar por um ataque espiritual. Jó ele vai passar por uma batalha espiritual. Pela vontade permissiva de Deus, Deus ele vai permitir que Jó ele venha a ser atacado, venha a ser tocado por Satanás. Então eu quero que você entenda, todos nós vamos passar por batalha espiritual. Tem algumas batalhas espirituais que nós vamos passar que vai ser como o servo Jó passou. Que vai ser pela vontade de Deus que nós vamos passar, pela vontade permissiva de Deus, não que Deus ele quer que nós se desfalecemos, não que essa batalha, essa luta venha para nos destruir, mas a palavra de Deus nos ensina que Deus ele permitiu Satanás tocar na vida de Jó, porque Deus ele queria mudar o nível de Jó. A palavra de Deus diz no finalzinho de Jó, no capítulo 42, que Jó antes, ele reconheceu que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas depois da luta, depois da batalha espiritual que ele viveu daquela guerra, agora ele conhece Deus face a face. Ou seja, então Jó, depois dessa batalha,
Depois dessa luta, ele se elevou de nível. Então eu já quero declarar sobre a sua vida, alabacanda, alabassura. Se você está passando pelo momento difícil, se você está passando por uma batalha espiritual, Deus manda dizer para você que essa luta não é para te matar. Essa luta não é para paralisar você. Mas essa luta tem um propósito. O propósito de fazer crescer. O propósito de te esticar. O propósito de fazer você avançar. E depois dessa batalha que você está passando, que você está enfrentando, se você se posicionar, se você manter firme, a palavra de Deus nos garante que você vai ter a vitória, você vai ser abençoado, você vai viver coisas sobrenatural diante da presença de Deus. Louvado e bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Então tem batalhas que nós passamos pela vontade de Deus. Só que tem outros tipos de batalha. Tem batalhas, queridos, que nós vamos enfrentar elas porque nós estamos orando por pessoas. Eu e você já tem um inimigo da nossa alma. Eu e você já tem uns demônios que luta todo dia para tentar nos parar. Mas também, muitas vezes, eu e você queremos ajudar outras pessoas. E aí nós entramos em oração por essa pessoa. E o inferno, ele não quer que você busque por outra pessoa. O inferno, ele não quer que você interceda por outra pessoa. E muitas vezes você tá pensando assim: irmã Viane, isso aconteceu comigo. Tava tudo bem na minha casa. Foi eu começar um propósito de oração. Foi eu começar um projeto novo. Foi eu começar a ajudar tal pessoa a fazer tal tipo de situação. A luta veio sobre a minha vida. E agora eu estou enfrentando uma batalha muito grande. Então tem esse tipo de batalha espiritual que você vai passar. Mas em todas elas eu quero que você entenda algo. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você só vai perder se você estiver posicionado da maneira errada. Irmão Viane, como eu vou perder uma batalha se eu estou orando por alguém? Como é que eu vou ser destruído no meio dessa batalha? Eu vou perecer no meio dessa batalha. Se você não tiver preparado para lutar pela vida dessa pessoa. O inferno, ele se levanta. Ele vai agir de todas as formas para você desistir, para você parar. Mas se você estiver usando as ferramentas certas, você vai vencer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem um terceiro tipo de batalha espiritual que a gente também passamos, que é aquela batalha que é enviada. Muitas vezes, por inveja, muitas vezes pessoas vão fazer obra de bruxaria, obra de macumbaria, oração contrária, que tem gente que acha que oração contrária, ela não tem esse poder de nos destruir, mas a oração contrária, ela é pior do que feitiçaria. Porque Deus, ele não vai ouvir a oração contrária. A oração contrária é aquela oração, aquela petição que é feita contra a vontade de Deus. E se ela é feita contra a vontade de Deus, quem que está recebendo essa oração? Não é o Deus. Quem está recebendo essa oração é o próprio diabo. Quando uma pessoa ora, a oração de feiticeiro, vai lá, Senhor, e destrói aquela vida. Vai lá, Senhor, e coloca a mão naquela vida. Vai lá, Senhor, e trata aquela vida. É uma oração de feiticeiro. E isso muitas vezes tem pessoas que às vezes estão vivendo uma batalha espiritual, está passando por um período de opressão, porque pessoas têm orado contra a vida dela. Pessoas têm desejado mal. Talvez ela está passando por um ataque de inveja, um ataque de perseguição espiritual. E isso simboliza uma batalha espiritual. A palavra de Deus vai dizer que Jó, ele passou por vários tipos de batalha espiritual. E eu quero que você identifique agora sinais que você está vivendo uma batalha espiritual. O primeiro sinal que eu quero que você identifique são ataques constantes na mente. É o sinal que você está passando por uma batalha espiritual. Seja uma batalha espiritual motivada pelo propósito de Deus, que Deus, ele quer te esticar, Deus, ele quer que você avance, Deus, ele quer que você cresça, ou você está passando uma batalha espiritual por alguém que está orando contra você, alguém que está desejando o teu mal, ou você está passando essa batalha espiritual porque você está orando por alguém e o inferno não quer que você ore, ou você está num lugar
Muitas vezes você está num lugar que está incomodando o inferno. E o inferno então vai se levantar te atacando. Então que tipo de ataque na mente você vai sentir? Pensamentos de desânimo, pensamento de medo, vontade de desistir. Muitas vezes quando uma pessoa está sofrendo uma batalha espiritual, o inferno está investindo pesado na vida dela, ela sente medo, ela sente desânimo, ela sente vontade de desistir. Muitas vezes quando uma pessoa, eu já identifiquei isso, a pessoa ela está começando um projeto, a pessoa entrou num emprego, ela entrou num local, e aí tá tudo bem, mas aí ela começa a sofrer esses ataques na mente, vem um desânimo terrível, vem uma vontade de desistir, vem o medo, o inimigo fica falando na mente dela que ela não vai conseguir, que nada vai dar certo para ela. Então isso é um sinal, primeiro sinal que nós estamos falando nessa noite, que você está passando por batalha espiritual. Aleluia! O segundo sinal que você está passando por batalha espiritual, você vai sentir um desânimo para buscar a Deus. Quem nunca se sentiu desanimado? E como que você vai sentir? Dificuldade para orar, falta de vontade de ler a Bíblia, distração espiritual, você não consegue jejuar. A pessoa ela faz propósito, faz campanha, mas ela não consegue terminar. Ela começa a ler a Bíblia e quando ela está lendo a Bíblia, ela começa a sentir um sono terrível. Às vezes ela vai para a igreja, labacanda labassúria, e no meio do culto ela começa a dormir. Ela começa a perder a concentração, perder o foco. A pessoa também, eu já percebi, pessoas já me disse que às vezes elas vão para a igreja, mas ela está ouvindo a palavra de Deus, de repente ela sai, a mente dela desfoca ali totalmente do culto, e quando vê ela está lá na casa dela. Quando vê, ela está pensando em tal coisa que ela tem que fazer no outro dia. Ou outras pessoas, o nível de batalha, o nível de guerra está sendo tão grande que muitas vezes ela começa a ver pensamentos, ela começa a ter pensamentos pecaminosos, pensamentos impuros. Ela começa a ver imagem. Ali ela está sobre uma ação, sobre uma opressão de Satanás, que está fazendo de tudo para ela não ouvir a palavra, para ela não concentrar, porque naquele dia Deus tem algo preparado para ela. Amém? Terceira coisa que a pessoa sente quando ela está passando batalha espiritual: problemas surgindo ao mesmo tempo. Ela não passa só luta na vida financeira, já está começando a passar problema emocional, já começa a passar problema também lá no trabalho. Começa a passar problema também ministerial. Começa a passar problema também com os filhos. Tudo vem ao mesmo tempo. E ela fala, eu já não estou aguentando mais. Tudo que eu faço parece que nada está dando certo. Isso é um sinal que a pessoa está passando batalha espiritual. Porque a tendência, queridos, eu quero que você entenda algo. A tendência do crente, a tendência do servo de Deus, ele passar por prova em determinada área de cada vez. É difícil a gente ficar passando por várias provações em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. A palavra de Deus nós identificamos aqui na história de Jó, que o ataque do inferno veio tudo de uma vez na vida de Jó. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens materiais. A palavra de Deus vai dizer que ele perdeu a sua saúde. Todos ao mesmo tempo. A tendência do cristão é passar por determinada prova em cada área, em cada tempo. Esse ano eu passei por financeira, aí eu perseverei em Deus, eu avancei, agora eu estou passando com o filho, e assim vai. Não vindo a todo tempo. Quando a gente passa por provação, todo o tempo, tudo ao mesmo tempo, isso significa que você está sofrendo um ataque do inferno. O inferno está investindo pesado para você desistir, para você parar. Amém? A quarta sensação, o quarto sinal é que você vai sentir um peso espiritual. Como assim, irmã Viane? Além de você não conseguir orar, além de você não conseguir jejuar, além de você não conseguir ler a Bíblia,
você vai sentir angústia, você vai sentir opressão, você vai sentir tristeza sem motivo aparente. Já aconteceu com você que você está num determinado tempo, acorda feliz e do nada você fica triste. Do nada você fica com uma angústia muito grande no teu coração. Do nada você começa a sentir uma opressão, algo que está te colocando para baixo. Isso é um sinal que você está sofrendo batalha espiritual. Você está passando por uma opressão do inferno. Amém? Glória a Deus. O segundo sinal que você está passando por batalha espiritual, você acorda frequentemente entre 3 às 4 da manhã, com inquietação ou dificuldade para voltar a dormir. Quem nunca, né? E isso também não só nesses horários, não. Tem gente que deita, mas não consegue pegar no sono. Fica tendo crises de insônia. Começa também a ter ataque de pânico. Começa a ter a ansiedade. Isso significa que você está passando por uma batalha espiritual. Porque o normal, muitas vezes, Deus, Ele permite que nós despertamos 3 e 4 da manhã para nós orar, para nós buscar a presença dEle. Mas, quando isso está acontecendo frequentemente e você não tem aquela alegria, aquela vontade de dormir e acorda cansado, exausto, esgotado, isso é um sinal que você está passando por batalha espiritual. Aleluia! Glória a Deus! O sexto sinal que você está passando por batalha espiritual: conflitos e brigas sem motivo. Já aconteceu com você? Glória a Deus! Já aconteceu com vocês? Do nada acontece uma discussão, uma briga na tua casa, na tua família, ou lá no trabalho. Isso simboliza que você está passando por uma batalha espiritual. Então você vai ter essa discussão na família, no casamento, com pessoas próximas. E isso vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Vai vir direto. Do nada, você está tudo tranquilo, do nada acontece algo para você ter essas brigas, essas discussões. E isso é um ataque do inferno no meio da tua casa e no meio da tua família. Os 7 sinais que você está tendo batalha espiritual: travamento em todas as áreas da vida, ou travamento em uma área da sua vida. A pessoa sente que nada dá certo para ela. Ela não avança. Portas parece que está fechada. Você ora, você jejua, você faz campanha, mas você não consegue acessar essas portas. E você sente que há bloqueios repetidos. Coisas que estão bloqueadas na tua vida. Você olha aos teus olhos, parece que tudo vai dar certo. Todo mundo às vezes consegue essas coisas, mas quando chega a sua vez, você não consegue acessar essa porta. Tudo está travado. Tudo está amarrado. Nada está dando certo. Isso é um sinal que você está passando por uma batalha espiritual. O inferno está investindo pesado contra a tua vida, contra a tua família. E se nós não saber posicionar da maneira certa, os cristãos vão desanimar no meio do caminho. A tendência é você esmorecer na fé. A tendência é você ficar aquele crente de domingo. A tendência é você não crescer espiritualmente. A tendência é você deixar os teus dons adormecer. A tendência é você passar por sofrimento, privações que o céu não quer que você passe. Porque o inimigo, ele faz de tudo para nós parar, para nós desanimar. A palavra de Deus diz que até os amigos de Jó questionou ele. Até os amigos de Jó desanimaram de Jó. Acusaram ele. O único que não abandonou Jó foi o próprio Deus. E quando nós estamos passando por esse tipo de batalha espiritual, a tendência muitas vezes é de todas as pessoas se afastar ao nosso redor e nós ficar sozinhos. E se nós não tiver um entendimento, uma maturidade espiritual, não tiver as ferramentas certas, nós acabamos desfalecendo.
Querido, sabe por quê que tem muita gente desviado, crente afastado? É que muitas vezes eles estão despreparados. Eles entram em guerra, mas eles não sabem lutar. A palavra de Deus, ela está aberta, o conhecimento está sendo livre para todo mundo. Mas tem muito conhecimento, mas poucas obras, poucas pessoas que colocam em prática. E eu quero te ensinar nessa noite, você que identificou que você está passando por batalha espiritual. Você que sente um ataque do inferno contra a tua vida, que você já não aguenta mais. Porque eu estou falando com pessoas aqui que talvez aos teus olhos é normal o que aconteceu com você. Talvez aos teus olhos é obra do acaso, acontece com todo mundo. Mas Deus manda dizer para você que tem pessoas aqui nessa live, tem pessoas que ainda vão entrar nessa live, estão passando por um ataque do inferno. E o inferno está te enganando, dizendo que isso é normal. Dizendo que isso acontece com todo mundo, mas isso não é normal. O inimigo está querendo que você seja enganado. Que você fica prostrado da maneira que você se encontra. Que você não ore, que você não jejue. Porque tem pessoas que eu estou falando com eles aqui nessa noite, que já está cansado. Eu falo com pessoas nessa noite, a Light Orianda Lamanai, que está prostrado. Que já não consegue nem orar direito, a sua oração está sendo repetida. Você não tem força mais para clamar ao Senhor, porque o inferno tem investido pesado. Você sai de uma luta, você entra em outra. E não é da vontade de Deus você estar passando por essa luta. Tem coisas que são Satanás que estão se levantando contra a tua vida para te destruir, para te aniquilar. Mas eu quero declarar no nome de Jesus, que hoje Jesus visita a tua casa, que hoje essa palavra vem sobre a sua vida, Light Orianda Lamanaya, e um revestimento que vem do céu, desce sobre o teu corpo, desce sobre a tua estrutura e te fortalece nessa noite. E você vai sair vencedor dessa luta, dessa provação que você está vivendo. Irmã Viane, você disse como que surge as batalhas espiritual? Você disse quais os sinais? Você me ensinou a identificar, eu estou passando por essa batalha espiritual. E como que eu venço essa batalha espiritual? Queridos, como que eu venço uma batalha espiritual? A primeira coisa, quando você está enfrentando uma batalha espiritual, a tendência é você ficar fraco fisicamente. Começa a ficar cansado, começa a ficar abatido, porque o inferno ele também vai interferir no seu sistema biológico, no teu corpo. Então a tendência é você não dormir direito, você não querer comer direito. E a maioria dos cristãos vai começar a jejuar sem parar, orar sem parar, mas o corpo dele está cansado. O corpo dele está desgastado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma alimentação saudável. De preferência comer carne vermelha, comer proteína. Irmã Viane, que loucura é essa? Porque tem pessoas, querido, que faz tanto jejum que esse jejum começa a ser jejum de tolo. Porque é um jejum sem propósito. Aí faz muito jejum, aí a carne dele tá fraca, o seu físico tá fraco, a sua estrutura tá fraca. Aí o inferno vem e coloca uma enfermidade nele. E aí ele não consegue vencer a batalha porque ele vai parar no meio da guerra. Porque ele não aguenta orar, ele não aguenta jejuar e ele não aguenta ler a palavra. Então tem uma alimentação. Toda vez que eu tô em batalha, em guerra, eu me alimento bem. Eu como proteína, eu como fruta, eu como verdura, eu como legumes. Você tem que cuidar das suas vitaminas, porque tem gente que tá com ansiedade, tá com depressão, porque tá faltando vitaminas no seu corpo. Então cuide da sua saúde. Aí vem as guerras espirituais. Aí o que você tem que fazer? Se revestir espiritualmente. Não adianta você só orar para Deus abençoar, para Deus abrir a porta, se você não ore para Deus te revestir. A palavra de Deus vai dizer no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós devemos tomar todas as armaduras que Deus dá. Então não é só uma armadura que tem, não é só a armadura de Efésios 6:10. É todas as armaduras que Deus ele dá. Ele vai dizer que nós precisamos revestir na força e no poder do Senhor.
Você precisa se revestir, não é da sua força, é da força e do poder do Senhor. A maioria dos cristãos, ele faz jejum, ele faz oração para Deus abrir a porta, ele ora para muita gente, mas se esquece de fazer jejum com propósito, de fazer oração com propósito, que é a oração de revestimento. Amém? Você pode fazer jejum, mas quando você está sofrendo essa guerra mais intensa, não queira também fazer um jejum que vai ultrapassar os seus limites. Faça jejum com fidelidade, jejum com propósito, mesmo que seja parcial, mas que seja um tempo agradável na presença do Senhor. Faça a oração declarando a palavra do Senhor. Fazer oração intercessória declarando a palavra do Senhor. Como que é isso, irmã Viana? Você vai tomar posse da palavra. Toda vez que você orar a palavra, você vai orar ela falando, colocando o teu nome. Salmo 91. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Você está declarando essa palavra, e a palavra ela tem poder, ela é vida, ela te traz fortaleza, ela te traz força, ela te renova. Então você precisa orar conforme a palavra de Deus, uma oração objetiva, uma oração profética, declarando a palavra de Deus. Quando você está passando por batalha espiritual, a terceira coisa que você tem que fazer, você precisa ler a palavra de Deus e meditar nela. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele venceu Satanás, não foi só com jejum, não foi só com oração, mas ele venceu Satanás declarando a palavra. Porque a maioria das vezes, quando nós estamos passando por batalha espiritual, o inferno ele vai investir pesado com ataque na mente e ataque na emoção. Então, se você não estiver lendo a palavra de Deus, não estiver renovando a sua mente, esses dardos inflamados, ele vai penetrar na tua mente, você vai levar para o teu coração. Depois que leva para o coração, vai para a tua alma e aí vai destruir todo o teu corpo. Então você precisa meditar na palavra, declarar a palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. Você precisa pegar todas as ferramentas que Deus ele dá a você. Muitas vezes nós queremos só orar e esquecemos de jejuar. Muitas vezes nós só jejuamos e esquecemos de ler a palavra. E é um conjunto. A palavra de Deus vai dizer que a nossa ferramenta não é carnal, mas é uma ferramenta espiritual. O que o Senhor tem entregado para você nesse dia? Deus ele tem entregado a instrução para você vencer essa batalha. E tem batalha na nossa vida que nós vamos vencer orando. Tem outras batalhas que nós vamos vencer jejuando. E tem outras batalhas que nós vamos vencer adorando o Senhor. Coloca um louvor na tua casa, porque o inferno, um louvor de qualidade, um louvor cristocêntrico, porque tem muitos louvor almático, muitos louvor que não tem nada da presença de Deus. Coloca louvores dentro da tua casa, que o inferno odeia, e começa a declarar. Mulheres, nessa noite, a Light Orianda Lamanaia, está chegando o tempo de Jesus buscar a tua igreja. E cada vez que se aproxima a volta de Cristo, o inferno tem investido pesado contra os nossos. Então é momento de você se levantar, a Calabassurianda Ramanaia. Deus está levantando um exército de adoradoras, mas não as mulheres que são muitas vezes como Marta, que estão distraídas, preocupadas com os afazeres, mas se esquece do principal, que é buscar a presença do Senhor. Deus chamou eu e você como libertadoras, como atalaia nesse tempo. Deus te chamou como instrumento de restauração. Deus te chamou como Neemias para você restaurar os muros que foram destruídos. E você não vai restaurar muro chorando. Você não vai restaurar muro muitas vezes prostrada, desanimada, murmurando, reclamando. Você vai restaurar o muro, alabacanda, alabassura, marchando na presença do Senhor, se levantando em oração, se levantando em jejum, lendo a tua palavra, sendo boca de Deus e profetizando. A palavra de Deus vai dizer para Ezequiel, capítulo 37, o que você vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos.
Deus mandou que Ezequiel profetizasse sobre o vale de ossos secos. Deus está dizendo para você, aonde você está vendo destruição, aonde você está vendo morte, aonde você está vendo só derrota, aonde você está olhando e está vendo porta fechada, aonde você está vendo miséria, aonde você está olhando e está vendo choro, está vendo pranto, aonde você olha, você vê enfermidade, aonde você olha, você vê pessoa cativa, presa, em correntes. O Senhor está dizendo, ei mulher, eu te dei autoridade, eu te dei poder, você é profeta, você é boca de Deus, então começa a profetizar, começa a declarar a minha palavra, começa lá e te orienta a decretar no nome de Jesus, anular toda maldição, anular toda palavra de derrota. Você tem autoridade, lá e te orienta a palavra de Deus diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Deus está dizendo para você, a igreja não é parede, a igreja sou eu e você, nós somos instrumento vivo do Senhor. Enquanto nós estamos prostradas, desanimadas, de boca fechada, o inferno está destruindo a nossa casa, o inferno está destruindo a nossa família, mas Deus nessa noite, está visitando você e está te tocando do alto da cabeça, plano dos pés, está dizendo para você, tô lançando por terra todo medo, tô lançando por terra toda timidez, tô lançando por terra toda procrastinação, tô lançando por terra toda incredulidade, tô lançando por terra toda dúvida. Nessa noite Deus te levanta, nessa noite o Senhor te capacita, nessa noite o Senhor está dizendo para você, eu quero te chamar como um soldado valente. Receba autoridade, receba poder do Senhor, receba receba as armaduras que você precisa nessa noite. Nessa noite o Senhor está visitando casas. Eu vejo casas que estavam cheias de demônio, eu vejo casa que estava como vale de osso seco, mas a presença de Deus está visitando hoje. Aonde tiver um demônio alojado, está perdendo as forças. Aonde tiver nessa noite um demônio, muitas vezes agindo, oprimindo, está sendo amarrado agora pelo poder que está no nome santo do Senhor Jesus. Se você crê, Deus está visitando a tua casa. Se você crê, Deus está visitando o teu negócio. Se você crê, o Senhor está entrando nessa peleja. Nós estamos falando sobre batalha espiritual, mas a palavra de Deus diz que Ele é o Jeová Jireh. A palavra de Deus diz que Ele é o general. A palavra de Deus diz que Ele ia na frente, na frente do exército do povo de Israel. Ele está dizendo para você, eu comando essa batalha. Se coloque de pé, se coloque de pé nessa noite, se levanta, louvado é o nome santo do Senhor, receba força nessa noite, Deus te capacita. Ele está dizendo para você, o inferno pode ter se levantado, o inferno pode ter tentado te destruir, te abalar, te entristecer, mas nessa noite eu estou entrando com poder, essa noite eu estou entrando com ação. Louvado e bendito é o nome santo do Senhor. Creia que nessa noite a batalha que você estava sofrendo está caindo por terra pelo poder que é no nome santo do Senhor Jesus. Você crê? Você quer que Deus vai abrir as portas? Porque nessa noite tem pessoas que entrou aqui, pessoas que estavam passando privação na vida financeira, mas Deus manda dizer para você que Ele está indo na frente e Ele está repreendendo todo tranca-rua, todo todo Exu do lodo, todo Exu 7 cadeado. Ele tem a chave. A palavra de Deus vai dizer que Ele tem a chave de Davi. É Ele quem abre porta aonde não tem porta. O inferno pode ter cadeado, o inferno pode ter amarrado, mas nessa noite o Senhor está entregando na tua mão a chave para abrir a porta que você precisa, a porta da provisão, a porta do teu milagre, a porta da salvação dos teus, a cura que você precisa, o renovo que você precisa. Ele está entregando na tua mão. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto o poder de Deus nessa live. Louvado e bendito é o nome santo do Senhor. Deus é contigo nessa beleza, Deus é contigo nessa luta. Envergonhados e confundidos serão todos os teus inimigos, porque Deus está visitando o arraial do inimigo e Ele está atacando fogo. Ele está sendo envergonhado, sabe por quê?
Porque ele não queria que você recebesse a vitória. Porque ele não queria que você avançasse. Porque ele não quer que você entre por essa porta. Mas ele vai ser envergonhado. Porque Deus está dizendo para você nessa noite. Você vai entrar. É eu que vou te colocar lá. Tem pessoas aqui que entrou nessa live e está dizendo assim, irmã Viane, pessoas falaram que ia me ajudar e até hoje não me ajudou. Pessoas falaram para mim, eu vou te ajudar. Só que essas pessoas foram como o copeiro que falou do sonho para José. A palavra de Deus vai dizer que José, ele interpretou o sonho do copeiro. Mas o copeiro se esqueceu de José. Quando o copeiro estava no bem bom, já restaurado a sua posição, ele se esqueceu de José. Só que eu quero que você entenda algo. Muitas vezes nós ficamos tristes com aqueles que se esquecem de nós. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa e falamos assim, ela poderia ter me ajudado. Por que ela não me ajudou? Ela poderia ter me indicado. E por que ela não me indicou? Você está triste no teu coração. Mas Deus manda dizer para você, o lugar que é para você estar, eu não vou dividir glória com ninguém. Porque essas pessoas, se ela tivesse te indicado, elas iam apontar o dedo e ia dizer para você, só tá naquela posição porque foi eu que indiquei. Mas Deus manda dizer para você que ele não divide a glória com ninguém. E não vai ser o homem que vai ser exaltado, vai ser o Deus de Israel, porque vai ser o Deus de Israel que vai te colocar, a calabassuri andaramanaia, que vai te colocar naquela cadeira, que vai te colocar naquela posição. Tem pessoas que estão dizendo assim, irmã Viane, já era para mim estar longe. Irmã Viane, já era para mim ter vencido, por que eu não venci ainda, irmã Viane? Parece que Deus se esqueceu de mim. Deus manda dizer para você, te aquete o teu coração, porque tá chegando o tempo de eu te exaltar. Tá chegando o tempo da minha exaltação. Eu vou fazer, eu vou cumprir. Esse tempo tá sendo tempo de aprendizado. Porque muitas vezes você tá querendo posição que não é para você estar. Que não é da vontade de Deus você estar. A palavra de Deus diz que estava tendo a posição, queridos. Tinha o lugar, a vaga de padeiro. Mas não era a vaga de padeiro que Deus tinha para José. Ei, calabassurião da Ramanaia. Não era a vaga de padeiro. Ei, Deus está dizendo para você nessa noite, essa vaga que você está querendo é pequena. Não chegou ainda porque não é a vaga que eu quero que você viva. Não é o sonho que eu quero que você viva. Não é o tempo que eu quero que você viva. Eu te chamei para governar. Eu te chamei para ser honrado. Eu te chamei para você caminhar em lugares altos, recalabassúria. Eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor. Não é pensamento de destruição. Não é pensamento de luta, de dor, que Deus ele tem preparado para você, não. Depois dessa batalha tem milagre. Depois dessa batalha tem uma vitória extraordinária preparada para você. Se essa vaga, se essa posição, se essa oportunidade que você tá chorando aí, que você tá triste, que você tá desanimado, tá abatido, não chegou, porque não é o tempo de Deus de chegar. Porque não é aquilo que Deus ele preparou para você, sossega o teu coração. Porque pelos próximos dias você vai ver o agir do Senhor. Pelos próximos dias Deus está dizendo para você, eu abro porta onde não tem porta. Eu te coloco aonde ninguém quer que você esteja. Eu faço acontecer. Mas aquieta o teu coração e espera no Senhor. A palavra diz para o salmista, esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está dizendo para você, espera com paciência. Está dizendo, não é para você esperar murmurando. Não é para você esperar reclamando. É para você esperar no Senhor com paciência, adorando. E Deus vai se inclinar para você. Assim como a palavra de Deus diz que Jó declarou, mesmo ele na provação, mesmo ele passando pelaquela batalha, mesmo Jó perdendo tudo, a palavra de Deus diz, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará ao meu favor. O teu Deus não dorme e o teu Deus está te observando. Assim como Jesus observava
os discípulos, que até então ainda não era discípulo, era só pescador, naquela pescaria frustrada. Eu tô falando com pessoas aqui nessa noite, que tá com o coração frustrado, que está esmorecido. Mas Deus está dizendo para você, eu tô olhando a tua frustração. Eu tô olhando o teu esforço, eu tô vendo o que você tá passando. E eu tô indo a encontro para mudar a tua situação. A Bíblia vai dizer que no mesmo lugar onde eles sofreram um fracasso, foi no lugar onde eles triunfaram. É no mesmo lugar onde você está sendo humilhado, onde as portas estão fechadas ou eles estão dizendo não para você. É no mesmo lugar onde Deus ele vai te honrar. É no mesmo lugar onde Deus ele vai escancarar. Porque Deus está me mostrando para pessoas aqui nessa noite que ele vai escancarar as portas, que você vai ficar surpreso. Assim como o povo de Israel no Salmo 126, parecia que estavam sonhando. Eles nem acreditavam, porque o de repente de Deus chegou na vida deles. É assim que você vai ficar. Porque o de repente de Deus está chegando na tua vida. O tempo do Senhor, o efatá de Deus está chegando na tua vida. Se você crê, o Deus ele está abrindo as portas para você. A porta da provisão. A porta do milagre. Porque quem espera milagre é coisas impossíveis. Se prepara para esperar coisas extraordinárias. Porque o Deus que você serve é um Deus extraordinário. Essa batalha vai se encerrar. O inimigo fez de tudo, queridos, para mim não gravar essa live. Palavras para me entristecer, mas eu estou aqui porque a vontade do Senhor tem que ser obedecida. E eu sabia que Deus ele queria falar com alguém nessa noite. Eu quero orar por você. Eu vou deixar essa live salva. Você que está entrando depois, você pode assistir. E aprenda a palavra do Senhor a guerrear. Porque Deus nos chamou para guerrear. Não foi para ficar de mãos atadas, não. O inferno ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nosso Senhor veio para dar vida e vida e abundância. Então você não pode aceitar menos daquilo que o Senhor tem oferecido para você. Aleluia. Glória a Deus. Coloca o seu pedido de oração. Que eu vou estar orando por você. Você que está precisando de uma libertação. Você que precisa de uma cura. Feche seus olhos. Que eu vou orar. Eu tenho certeza que Deus ele vai te visitar onde você estiver. E todo o agir do inferno vai cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Porque Deus ele se faz presente aqui nessa live. A unção do Senhor te visita nessa noite. A unção do Senhor te alcança nessa noite. Coloque o seu pedido de oração. Apresente diante de Deus a área que você precisa que o Senhor venha libertar nessa noite. Porque nós estamos em guerra. Amém? Querido Deus e eterno Pai, na autoridade daquele que vive e reina, eu quero apresentar todos aqueles que se faz presente nessa live e todos aqueles que ainda vai ver essa live. Eu te peço no nome de Jesus, que a tua doce presença venha visitar cada um. Que o Senhor venha enviar os teus anjos de cura e libertação. Eu quero que o Senhor envie anjos específicos, especialistas em batalha espiritual, com espada flamejante agora. E vai cortando todo o exército demônio. Todos os demônios que têm lutado contra essa vida. Que têm lutado contra essa família. Que têm lutado contra esse sonho, contra esse projeto, Pai, dessa vida que está assistindo essa live. Vai perdendo as forças agora pelo poder que é no nome de Jesus. Todos os demônios estão sendo amarrados agora pelo poder que é no nome de Jesus. Vai tacando fogo agora, Pai, no arraial do inimigo. Vai quebrando todas as correntes, toda a muralha. Meu Deus, essa vida que está desanimada, que está triste, todo espírito de tristeza. Essa pessoa que está sofrendo um ataque espiritual, batalha na mente, opressão, uma dor no peito, uma angústia, uma tristeza, não está dormindo à noite. Eu te peço que o Senhor, meu Deus, vai lançando por terra agora. Que a tua mão poderosa toca nessa vida. Tem pessoas que as crianças não estão dormindo de noite. Tá ficando agitada. Visita agora esse quarto agora pelo poder que é no nome de Jesus. Eu repreendo todo o terror noturno que está tocando nessa criança.
que está oprimindo essa criança, vai perdendo as forças agora pelo poder que é no nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de pesadelo, todo espírito de insônia, vai caindo por terra agora pelo poder que é no nome de Jesus. Eu declaro que todos os demônios que estavam impedindo essa pessoa de viver o milagre, das portas se abrir, está caindo por terra agora pelo poder que é no nome de Jesus. Todo demônio, meu Deus, que está colocando enfermidade nessa vida. Tem pessoas que estão sentindo dores e não sabem de onde veio. Toca agora toda a seta de Satanás. Eu expulso todo espírito de enfermidade agora. Toca na carne, toca na junta, toca nos nervos, toca nos ossos, toca no sangue, toca na pele. Eu repreendo pelo poder que é no nome de Jesus. E declaro que esses órgãos estão 100% curado, 100% restaurado, pelo poder que é no nome de Jesus. Essa vida que está sentindo dor na coluna, que o Senhor vai endireitando e colocando esse nervo, esse osso no lugar. Ajusta agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu repreendo todo o vírus da gripe, todo o vírus do Covid. No nome de Jesus, toda a pressão alta, diabetes. Eu repreendo pelo poder que é no nome de Jesus. Todas doenças mentais. Repreendo todo espírito de depressão, de ansiedade. Vai caindo por terra todo espírito de angústia agora. E eu declaro a cura que vem do Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Anjo de libertação, vai visitando essa casa agora. E aonde tiver um demônio alojado, oprimindo, trazendo contenda, divisão, briga e intriga, vai sendo amarrado agora. Acorrenta um por um. E eu dou uma ordem agora pelo poder que é do nome de Jesus. Sai desse quarto agora. Sai dessa casa agora. Sai dessa cozinha agora. Sai dessa sala agora. Sai da vida financeira no nome de Jesus. Sai da vida familiar no nome de Jesus. Sai da área da saúde agora no nome de Jesus. Nesse negócio, nesse trabalho, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu expulso todo o demônio e declaro, meu Deus, a libertação sobre esse corpo, sobre essa mente e sobre essa alma, sobre essa família. Que a cura do Senhor, a vitória do Senhor venha estar sobre essa vida, pelo poder que é no nome de Jesus. E que essa unção possa trazer refrigério, paz, alegria, renovo. Reveste os teus filhos de todas as armaduras. Pelo poder que é no nome de Jesus, eu abençoo as tuas ovelhas no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abençoado no nome de Jesus. Se Deus falou com você, compartilhe essa live com alguém que precisa aprender mais da palavra do Senhor e receber essa oração no nome de Jesus. Eu volto, se Deus permitir, eu aviso aqui no Instagram a próxima live. Que Deus abençoe no nome de Jesus. E obrigado pelo carinho. Amém? Shalom, shalom.